Olá, meus irmãos, bem-vindos ao nosso curso de Introdução ao Antigo Testamento. Esse é o primeiro módulo de mais módulos que pretendemos oferecer para a nossa igreja. A ideia é capacitar mais ainda os nossos professores, capacitar aqueles que desejam se tornar professores, aqueles que querem estar mais preparados para ensinar os seus filhos em casa, também aqueles que querem amadurecer no seu estudo pessoal das Sagradas Escrituras. Esse curso é exclusivo para os membros da nossa igreja, a ideia é que a gente não difunda muito esse material. O material aqui é bem simples e elementar, apenas para nossa edificação, tá bem? Não quero me passar por nenhum Augusto Nicodemos aqui, tá certo? Mas espero poder oferecer alguma coisa para a nossa comunidade, tá bem? Para isso, nós vamos começar então com uma oração. Senhor nosso Deus e bendito Pai, muito obrigado por essa jornada que o Senhor está nos permitindo começar. Nosso desejo é que o Senhor nos leve a bom termo em cada passo que será dado, dando graça a mim, que estarei dando aula, dando graça aos irmãos que vão estudar. Suplico a tua misericórdia sobre as nossas vidas, faça de nós crentes mais maduros, e que esse material aqui apresentado tenha alguma utilidade para os meus irmãos, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, essa é a primeira aula. Nós teremos nessa aula uma introdução geral, então essa é uma introdução à introdução. Vou dar uma visão geral do Antigo Testamento para vocês. Depois nós teremos aulas tratando dos livros do Antigo Testamento. Eu não vou dar uma aula para cada livro do Antigo Testamento, senão o curso ficaria gigantesco. Vou pegar grupos de livros, mas essa aula, a parte aqui, é importante porque ela dá o tom de que ênfase eu quero dar no nosso curso aqui, tá bem? Nosso material base é esse que está aí em tela, Introdução Bíblico-Teológica ao Antigo Testamento, do Miles Van Pelt. Ele é o organizador dessa série, ele é quem escreve a introdução e, inclusive, é o material que eu uso aqui nesta aula, tá bem? Eu estou me baseando nele. Aqueles que estão estudando também lá pelo Google Sala de Aula terão, então, uma leitura complementar. Isso vale para essa leitura e para as próximas. Isso o quê? Isso que eu vou dizer agora. Vocês têm que estar preparados para ouvir opiniões diferentes. Então, você vai ouvir uma abordagem da minha parte, eu vou colocar um texto com uma ênfase que eu não dei aqui. É uma leitura complementar. Às vezes parece que eles estão dizendo coisas diferentes, mas é só uma forma de falar diferente, mas todas elas têm o seu valor, tá bom? Então, vou tentar até mesmo, na verdade, dar opiniões um pouquinho diferentes. Com diferente eu não quero dizer contrastante, tá? Estou apenas dizendo que é uma ênfase diferente e aí você amadurece assistindo o que eu te apresento e lendo o que eu também te ofereço para leitura. Nas próximas aulas vou usar outros materiais também, mas aqui exclusivamente estarei refletindo o que é dito aqui por esse autor, tá bem? Então, não vou ficar citando ele toda hora, mas é de lá que eu extraio todos os meus argumentos praticamente. Pois bem, vamos para a aula propriamente dita, né? Vamos então aqui fazer uma introdução. A Bíblia possui algumas coisas, certo? Que nós temos que entender para olhar adequadamente para ela. Em primeiro lugar, nós temos que entender que a Bíblia possui diversidade. A Bíblia é composta por 66 livros diferentes, né? Vamos até falar sobre essa questão de quantidades daqui a pouco. Mas nós, na nossa Bíblia em português, temos 66 livros diferentes, escritos por vários autores. Em alguns casos são autores, em outros casos são compiladores, ou seja, a pessoa não escreveu o livro, mas organizou o livro. Por exemplo, o livro dos Salmos, alguém compilou. E são vários salmos escritos por vários autores, então alguém reuniu esses salmos. Então, não é necessariamente escritor. Nós temos escritores, autores e, né, escritor e autor é a mesma coisa, e também compiladores. Essa Bíblia foi escrita num período aí de aproximadamente 1500 anos, então entre a escrita do livro mais antigo e a do último livro tem esse espaço de tempo aí.
não significa que estão sendo narrados apenas 1500 anos de história, não esse é o ponto, mas a escrita segue mais ou menos essa datação aí, entre o primeiro e o último livro escrito. Nós temos diversidade nos estilos literários, você vai ter narrativas, você vai ter textos poéticos, dentro de um mesmo livro você vai encontrar mais de um estilo literário, bem? Bom, e você vai ter conflitos aparentes. Quando você olha para a escritura, tem coisas que parece que não batem. Então, para alguns isso já é escândalo, a pessoa já fala que a Bíblia está cheia de erros, de contradições. Nós entendemos que esses conflitos são apenas aparentes. Então, isso denota a ideia, né? Traz para a gente a ideia de que a Bíblia possui uma diversidade. Mas essa Bíblia que tem uma diversidade também goza de uma coisa chamada de unidade. Então, em meio a essa diversidade, nós temos a unidade. Qual é a unidade da Escritura? Bom, esses vários livros, de vários autores ou compiladores, escrita ao longo de vários anos, com estilos literários diferentes, possui uma única mensagem geral, tem uma grande mensagem. Então, por mais que sejam vários livros, ambos, né, ou melhor, todos apontam para uma mesma direção. Nós vamos explorar isso um pouco melhor. Efésios 2:20 vai falar, né, da igreja edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ou seja, você olha para o Antigo Testamento, para o que os profetas disseram, você olha para o Novo Testamento, para o que os apóstolos disseram, todos eles lançaram o mesmo fundamento. Então você não tem um fundamento no Antigo Testamento e um fundamento no Novo. Ou pior ainda, né? Vários fundamentos no Antigo Testamento, o fundamento de Isaías, o fundamento de Zacarias, e não, é um fundamento só. Então, essa ideia denota a ideia de unidade da escritura, tá bem? Todos, né, todos os livros, todos os profetas trazem o mesmo ensino, a mesma mensagem geral. Tem as mensagens particulares, mas tem a sua mensagem geral. E qual é a função das Sagradas Escrituras? Descrever e explicar o relacionamento pactual de Deus por meio de Jesus. A Bíblia tem esse enfoque pactual, né, de pacto. Depois nós vamos falar mais sobre isso ao longo dos livros, mas a ideia é descrever esse relacionamento. Deus se relaciona com o seu povo. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos a história de Deus se relacionando com o seu povo. Então, essa é a ideia da Escritura, né? A sua função, descrever e explicar. Observe, a Bíblia descreve e a Bíblia explica o relacionamento de Deus com o seu povo. Então, ela não deixa o leitor apenas, como é que eu posso dizer, livre para entender. Ela mesma já oferece explicações. Isso não quer dizer que a gente não interprete, tem que interpretar, mas ela mesma já dá essa ajuda, trazendo a sua própria leitura sobre determinados episódios, tá bem? E essa imagem ilustra bem o que é a escritura, não é? Tenho aí um rolo, né? E composto de várias peças de um quebra-cabeça. Então, cada livro da Bíblia é uma peça do quebra-cabeça. E se for bem pensar, as peças têm ainda outras peças menores, que são as seções. Mas quando colocamos todas juntos, tudo se encaixa, porque todas cooperam para uma mesma mensagem, né? Para uma mensagem geral, onde nós temos a descrição e a aplicação do relacionamento pactual de Deus, com o seu povo por meio de Jesus Cristo. Jesus está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Bem, nesse próximo slide aqui, ó, nós temos uma boa explicação da relação do Antigo com o Novo Testamento, tá bem? Você tem aqui, ó, o Antigo Testamento à esquerda, o Novo Testamento à direita, ambos estão unidos, né? Imagenzinha de ar, ninguém é de ferro. E basicamente, qual é a ideia aqui, ó? O Antigo Testamento fornece a base conceitual para o Novo Testamento, ou seja, fornece as categorias fundamentais para compreender a mensagem do Novo. Ou seja, o Antigo Testamento é importante, por quê?
é importante porque aquilo que se torna claro no Novo Testamento só é entendido se você lê o Antigo Testamento. É como chegar num bom filme da metade para frente, né? Hoje, com streaming, quase não tem isso, né? Mas na época de sessão da tarde, era horrível você chegar já na terceira parte do filme, né? Tinha que ficar tentando entender o que aconteceu. Ah, é basicamente isso. Então, o Antigo Testamento oferece toda essa base conceitual. Tem muita coisa que é dita no Novo Testamento que você só entende se você tem uma visão madura do Antigo Testamento, tá bom? E aí, então, pensando no Novo Testamento, o Novo Testamento é a chave de interpretação. Por quê? O que é o Novo Testamento? Não é um rompimento com o Velho Testamento. O Novo Testamento é uma interpretação autoritativa do Antigo Testamento. Então você tem Cristo interpretando o Antigo Testamento, por exemplo, lá no Sermão do Monte, pegando alguns dos 10 mandamentos e oferecendo uma interpretação daquilo que está escrito. Ele não está mudando nada, ele está interpretando de maneira autoritativa. Você vai ter os apóstolos citando textos do Antigo Testamento, dando trazendo clareza sobre esse texto. Às vezes a gente olha alguma citação e fala, para que ele quis dizer com citando esse texto? Então ali é ele usando a autoridade divina para interpretar o texto, tá bem? Então, ó, há uma ligação eterna na diversidade. Então, eles estão ligados, estão linkados. E aí o Miles Van Pelt até faz uma citação muito interessante, que é lá de Gênesis, né? Quando nós temos a união de Adão com Eva, o texto diz: o que Deus uniu não separe o homem. Estendendo isso, não tente separar a escritura, quebrar a escritura em duas partes, como se fossem dois livros totalmente diferentes. Não, há uma unidade na escritura, então não vamos defender que há aqui uma divisão radical. Essa divisão ajuda, mas ela não pode quebrar a ideia de que ambos estão de fato unidos. Há uma mensagem, há uma progressão, tá bom? Então não são duas coisas contrastantes, tá certo? Bem, vamos avançar então. Primeiro tópico que nós vamos destacar aqui, né? Tratar é do centro teológico. Qual é o centro teológico da Sagrada Escritura? Nós dissemos que há uma unidade, vários livros, diversidade, com uma única mensagem geral, unidade. Então, para onde toda essa história, essa grande história aponta, né? Para um centro teológico. Quem é esse centro teológico? Ou o que é esse centro teológico? Algumas passagens nos ajudam. Uma delas é Lucas 24, versos 44 e 45. Escute a leitura, se você não tem condição de abrir rapidinho. Preste atenção no que diz o texto. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, os profetas e os salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. O nosso Senhor Jesus Cristo havia morrido, ele ressuscitou e deixou claro para os seus discípulos que o que aconteceu com ele já tinha sido predito nas Sagradas Escrituras. Não havia nenhum livro do Novo Testamento escrito ainda. Então Jesus está explicando como o Antigo Testamento aponta para ele e conta a história dele. Um outro texto que nós poderíamos citar aqui é o texto de Atos 28, versículo de número 23, que diz: havendo-lhe ele marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então foram conversar com Paulo. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus. Ou seja, Paulo vai persuadir a respeito da sua fé, da fé cristã, de Jesus Cristo. E o que, que ele vai usar? O texto vai dizer aí, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? De lei, profeta. Mas aqui é o Antigo Testamento. Ele usou o Antigo Testamento para persuadir a respeito de Jesus Cristo. Outro texto que eu queria ler com vocês
Hebreus 10, versículo de número 1, que diz: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca pode jamais tornar perfeitos os ofertantes. O ponto todo é destacar aqui que a lei é uma sombra de bens vindouros, ou seja, ela nos dá uma visão de algo que nos aguarda, de algo que nos espera. Então, o que esses textos têm em comum é que Jesus Cristo é o conteúdo central das Escrituras. Jesus usou as Escrituras para falar de si. Paulo também, em seu ministério, falou a respeito de si, de Jesus Cristo. O autor aos Hebreus fala que as coisas da lei eram sombras. Então, Cristo é o centro teológico do Antigo Testamento. Há vários temas, vários assuntos, mas todos eles encontram um resultado, encontram um significado mais pleno exatamente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto de Romanos 1 é bastante interessante que eu queria ler com você, tá bem? No versículo número 1, Paulo se identifica. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele vai mostrar algumas coisas bem interessantes aqui a respeito do Antigo Testamento, tá bom? Tá, então, o que ele fala sobre o Antigo Testamento relacionado à revelação do evangelho? Primeiro, qual é o veículo da mensagem do evangelho? Versículo de número 2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos profetas, ou seja, o veículo para a mensagem do Evangelho foram os profetas do Antigo Testamento. Então, a mensagem do Evangelho que Paulo prega não é uma mensagem nova, já havia sido propagada, não de maneira tão clara como Paulo fez, mas foi feita por meio de um veículo. Por meio de quem? Por meio dos profetas. Bom, onde está localizada essa mensagem veiculada por intermédio dos profetas? O verso 2 continua. Vou ler, tá? Por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras. Os profetas foram o veículo. Esse veículo leva a um conteúdo que ficou registrado aonde? Nas Sagradas Escrituras. Então, os profetas são o veículo, a palavra de Deus é o local onde nós achamos essa revelação e o conteúdo do evangelho é dado no verso 3. O que os profetas escreveram na palavra de Deus? Com respeito a seu filho, ou seja, com respeito a Jesus Cristo. Está dizendo os profetas falaram de Jesus. Bem, você vai ver os profetas falando de outras coisas, de pecado, vai falar de condenação. Ali está a mensagem de Jesus. Os profetas falaram a respeito de Jesus. Bom, então Jesus Cristo é o centro teológico do Antigo Testamento, certo? Então, por exemplo, quando você tem lá em Gênesis 3 a semente da mulher, né, que esmagaria a cabeça da serpente, ali é uma mensagem inicial a respeito de Jesus Cristo. É ele que esmaga a serpente, é ele que vence o pecado. Veja, o texto não falou Jesus, o Salvador, o Messias, mas a leitura deixa claro que é Jesus Cristo que cumpre isso. Jesus é o segundo Adão, porque Adão caiu em pecado. Mas aí Paulo aos Romanos vai dizer que Jesus Cristo é o segundo Adão, é o Adão que conseguiu viver de maneira perfeita na presença do Pai, ser perfeito como Adão não foi perfeito. O próprio Moisés disse que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Esse profeta é ninguém menos que Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito, porque no Antigo Testamento tinha sacrifícios, mas Hebreus deixa muito claro que Jesus é esse sacrifício perfeito. Depois que ele morre, ele o faz de uma vez por todas, então não precisa mais sacrificar animais. Jesus Cristo é o supremo sacerdote, o sumo sacerdote, que tem acesso à presença de Deus, um acesso muito mais íntimo do que qualquer sumo sacerdote que tenha se levantado. E Jesus é a sabedoria encarnada. Então você tem, por exemplo, os livros de sabedoria, como Eclesiastes, Provérbios. Aquela sabedoria ali exposta encontra seu significado pleno na pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o centro teológico
do Antigo Testamento, na verdade, de toda a Escritura. Então, em cada uma das aulas que eu introduzir os livros da Bíblia, eu vou tirar sempre uma seção para mostrar de maneira ampla como Jesus Cristo pode ser encontrado naquele livro do Antigo Testamento. Bom, então não vou ser minucioso falando de cada passagem, mas as ideias mais marcantes para encontrar Jesus Cristo em cada livro. Isso ajuda na nossa leitura devocional, para a gente não ler como um judeu lê a Escritura. Bom, lógico que eu não vou poder falar de tudo, mas eu acho que vai ajudar um pouquinho com essa proposta que eu tenho para você, tá bom? Bem, então nós já vimos em primeiro lugar que Cristo é o centro teológico das Sagradas Escrituras. Bem, se o centro teológico é esse, aí agora nós avançamos para um segundo tópico, daqui a pouco eu falo como eles se relacionam, que é a estrutura temática. Daqui a pouco a gente vai entender melhor isso, tá? Mas a Bíblia possui uma estrutura temática e, a depender do teólogo, ele vai dar uma ideia de estrutura temática. Algumas serão muito parecidas, apresentada de maneira diferente, então o povo fica brigando. Enfim, essa aqui é uma, tá? O reino de Deus é a estrutura temática, mas como eu estou falando, a gente vai entender melhor. Mas para entender a importância do tema, o reino de Deus, alguns textos bíblicos eu queria ler para você. Primeiro é Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Observe que diz: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, ou seja, o reino está próximo. Se arrependa. Então veja, o reino é um tópico importante. Atos capítulo 1, versículo de número 3 diz: A este também, depois de ter padecido, ou seja, Jesus, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então veja, Jesus começou o seu ministério falando do reino de Deus. Quando ele morre, depois ressuscita, durante os dias que ele ainda passou com os discípulos antes de subir aos céus, do que ele falou? Ele falou do reino de Deus. Então veja, você vê o reino de Deus no início e no final da mensagem de Jesus Cristo ali, como um tema. Atos 19, apenas para mostrar que isso não era algo apenas de Jesus. Atos 19, 8 diz: Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Apenas mais um texto, para não ficar muito extenso. Atos 28, versículo de número 31. Pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo pregava o reino de Deus, tá bem? Então, o reino de Deus é muito importante. Mas que é reino de Deus? Jesus falou do reino, Paulo pregou o reino, mas o que é o reino de Deus? Nesse sentido aqui de tema, o reino de Deus é o enredo central da Bíblia. É a história do surgimento do domínio de Deus neste mundo e seu estabelecimento final por meio de Jesus. Então, Deus estabeleceu um reino nessa terra. E tudo gira em torno dessa ideia do reino, é o enredo central. Os temas que nós temos na Escritura relacionam-se em alguma medida com a ideia do reino. O próximo slide aqui, eu acredito que esclareça um pouco mais, tá bom? Veja, você tem a criação de todas as coisas, Gênesis, capítulo 1, 2 e 3 ali, e aí você tem a nova criação lá em Apocalipse. Aqui você vai encontrar vários temas. Por exemplo, Deus faz pactos, faz alianças. Né? Veja, Deus é o rei que entra em acordo com os homens. Então, ele é um rei que entra em uma aliança. Então, você quer fazer parte do reino, você tem que ter um acordo, você tem que ter um pacto com esse reino. Quando eu falar do livro de Deuteronômio, vou deixar isso ainda mais claro para você. Mas a ideia é, assim como você quer morar em uma nação, você tem que aceitar os termos daquela nação, né? Você tem um acordo implícito com a nação. Quando você resolve morar, sei lá, em Portugal, muita gente está querendo morar em Portugal,
Você tem que aceitar as normas da nação de Portugal. Há uma aliança, um acordo implícito ali, tá certo? Então, quem quer fazer parte do reino de Deus tem que ter comunhão com o Senhor por meio de uma aliança, tá? E nessa aliança você tem obrigações mútuas, tá certo? Você tem a lei. O que é a lei? A lei são as normas do reino. Então, as leis do Antigo Testamento, né, já que a gente está trabalhando no Antigo Testamento, aquelas leis ali, é Deus dizendo: olha, para viver no meu reino tem que ser assim. Não basta dizer que tem uma aliança comigo. É preciso seguir as minhas normas, seguir as minhas leis, tá certo? O tema da redenção, por exemplo, a libertação. O que Deus está fazendo? Deus está libertando o seu povo para viver no seu reino. Então, por exemplo, pense na libertação do Egito. Eles estavam debaixo do reino de Faraó. Então, para viver no reino de Deus, com as normas de Deus, Deus então resgata eles do império de Faraó e leva então para o seu reino. Coloca eles na terra prometida e diz: olha, agora é assim que a vida vai ser. E aí, por exemplo, Paulo vai dizer Colossenses, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, fomos tirados de um império, levados para um reino, e esse reino tem normas, né? Então, para que nos relacionemos com esse Deus. Você tem, por exemplo, os ofícios, né? No Antigo Testamento você tinha o sacerdote, você tinha o profeta. Então, qual era a função desses homens, né? A função do rei era de administradores. Deus colocou oficiais para administrar o reino. O rei cuidava de uma parte das funções do reino, o sacerdote de outras funções, o profeta também de outras funções, e assim o reino andava bem organizado, o reino de Deus. Né? Pense nas guerras. Quando você vê guerras no Antigo Testamento, o que são essas guerras? São inimigos tentando destruir o reino de Deus. Então, a guerra entre Davi e Golias não é só uma briga de um menino corajoso com um gigante. É o reino das trevas tentando destruir o reino da luz, destruir o reino de Deus. Se os filisteus vencem e acabam com o povo de Israel, não é apenas o povo de Israel que está acabando, mas o testemunho do Senhor cairia por terra, porque o povo de Israel era o povo que tinha o testemunho do Senhor. Então, uma guerra no Antigo Testamento não é uma guerra apenas, mas é uma batalha onde a semente da serpente tenta vencer a semente da mulher e acabar com o testemunho do Senhor. Então, enquanto os filisteus tinham em mente destruir o povo e conquistar terreno, o diabo tinha também seus propósitos, que era calar aqueles que poderiam testemunhar a respeito de Deus. Então, ou seja, é o reino das trevas tentando subjugar o reino da luz, mas ele não consegue porque o nosso Senhor é poderoso. Então, o reino é esse grande tema, né, que pega toda a história das Sagradas Escrituras, como eu tentei mostrar para você aqui, tá bom? Quando a gente for considerar cada livro, eu vou tentar dar a ênfase necessária em cada parte da questão do reino de Deus e também de Cristo como centro teológico. Bem, continuando então, essa frasezinha aqui, onde eu digo o seguinte, olha, Jesus é o personagem central da narrativa bíblica. O reino é o enredo no qual esse personagem é apresentado. Então, o que você tem na Bíblia? O reino de Deus. A história da redenção em torno desse grande tema, né, que é o reino de Deus. Né? Mas quem é o personagem central de todo esse processo? Jesus Cristo. Tá bem? Então, se você olha, por exemplo, para a aliança só é possível por causa de Cristo. O homem caiu, o homem não tinha condição de cumprir os pactos da aliança, os termos da aliança, Jesus é quem cumpre. Tem, por exemplo, os ofícios, quem é o grande oficial, quem é o grande rei, o grande profeta, o grande sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pense nas guerras, o grande guerreiro é Cristo, que prevalece contra o império das trevas, expulsando demônios e trazendo a vitória para o povo de Deus, uma vitória que vai além da questão militar, é uma vitória mesmo sobre o reino espiritual, tá certo? Então, Jesus Cristo é o grande personagem. Então, quando você olha para a história do reino de Deus, você vê Jesus Cristo surgindo como o grande personagem de toda essa narrativa, tá bem? Bom,
Vamos olhar então para a estrutura do Antigo Testamento. Bem, o Antigo Testamento, conforme a nossa Bíblia, português, inglês, enfim, as Bíblias em geral por aí, você tem a seguinte ordem. Você tem o Pentateuco, primeira coluna, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés. Aí você vai ter os livros históricos, que contam histórias, né? E aí depois você vai ter os livros poéticos, que vão trazer uma literatura um pouco mais poética, não é que é exclusivamente poesia, mas tem esse tom mais poético. E você vai ter os profetas, que são indivíduos que se levantaram, e aí você vai ter o livro carregando o nome do próprio profeta. Então ali está a mensagem do profeta, tá bom? Mas quando nós olhamos para a Bíblia hebraica, não é assim que a Bíblia está estruturada. A estrutura da Bíblia hebraica é diferente. Nós vamos seguir essa ordem aqui na abordagem do nosso curso, tá certo? Mas onde é que veio essa estrutura? A origem vem da Vulgata Latina. A Vulgata Latina é uma tradução feita ali por volta do ano 400 depois de Cristo, provavelmente influenciada também pela Septuaginta. Então propõe uma estrutura, uma ordem para os livros do Antigo Testamento como nós temos hoje. Qual é o princípio organizacional da Vulgata Latina? Os livros são separados por gênero, cronologia e autoria, tá certo? Então, por exemplo, os livros poéticos foram separados pelo gênero literário que predomina, que é a poesia. Então, se você tem, por exemplo, os livros históricos, você tem ali uma cronologia, não do livro, da datação do livro, mas uma cronologia da narração dos fatos. É um esforço de organizar de maneira cronológica, né? Ler a história de maneira cronológica. Você lê o Antigo Testamento, você tem mais ou menos uma visão cronológica das coisas. Não é exatamente cronológico, porque os profetas estão aí no meio dos eventos aí dos livros que você tem nos históricos, tá bom? É apenas uma tentativa, certo? Bem, a Bíblia hebraica está organizada em 3 partes: leis, profetas e escritos, tá certo? Essa é a estruturação da Bíblia hebraica: lei, profetas e escritos. Lucas 24, 44 diz: A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, lei, profetas e salmos. Lei são os 5 primeiros livros aqui, ó, que são o chamado Pentateuco. Profetas são todos esses profetas aqui, certo? Depois você lê, não vou ler de um por um. E os salmos. Qual é a ideia? Era muito comum o hebreu pegar o primeiro item e tomar como um todo. Então, por exemplo, qual é o primeiro livro dos escritos? É o livro dos Salmos. Então, lei, profetas e salmos. Salmos é o primeiro livro dos escritos. Então, Jesus poderia ter dito lei, profetas e escritos, mas ele preferiu falar lei, profetas e salmos. Se você olhar, por exemplo, para o Pentateuco, o nome hebraico para esses livros é a primeira palavra que aparece no livro. Gênesis é chamado de Bereshit. Por que Bereshit? Porque Bereshit é a primeira palavra que aparece no livro de Gênesis. Então, quando fala, o livro Bereshit, é a primeira palavra do livro, tá bom? Então, a Bíblia tem essa estrutura. Então, aqui em Lucas 24, 44, Jesus disse exatamente isso. Qual era a estruturação da Bíblia que ele tinha. Jesus só tinha o Antigo Testamento. E aí ele fala, olha, lei, profetas e salmos. Né? Salmos, primeiro livro do grupo dos escritos, tá bem? Há um texto na escritura que mostra algo muito interessante, que mostra que realmente essa era a estrutura usada por Jesus, onde a Bíblia começa com Gênesis e a Bíblia termina com o livro das Crônicas. Que texto é esse? É o texto de Mateus 23, 35, onde Jesus vai dizer algo assim. Observe, Mateus 23, 35. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Ele está falando aqui de justos que
foram martirizados, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias. Abel foi o primeiro crente que morreu, certo? Abel foi o primeiro crente que morreu perseguido. O último crente que morreu no Antigo Testamento, seguindo a ordem dos livros da Bíblia hebraica, é exatamente Zacarias. Zacarias, que é mencionado no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 24, e diz, verso 20 e 21, o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse, assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor de modo que não prosperais? Porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Ou seja, é um homem de Deus se levantando para apresentar o pecado do povo. Verso 21. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Ou seja, Abel foi o primeiro crente que morreu por causa da sua fé. Ele fez um sacrifício agradável a Deus, e Deus aceitou, então seu irmão o matou. O último crente sendo assassinado que você vai achar na escritura, seguindo a estrutura hebraica, é Zacarias, certo? Então, Jesus não está pensando aqui em termos cronológicos, mas sim, ele está dizendo, se você ler do primeiro livro da Bíblia até o último livro da Bíblia, né, você vai ter de ponta a ponta pessoas fiéis morrendo na mão de infiéis, certo? Pessoas que estavam na família da aliança, mas que não tinham a fé verdadeira. Então, de Abel até Zacarias, certo? Então a Bíblia tem essa estrutura. Apenas um exemplo que eu quero dar para mostrar como que isso é interessante. Bem? Bem, essa estrutura ajuda a entender a visão de que a Escritura possui uma estrutura pactual. Como assim? Você tem o primeiro livro da Bíblia e o último livro da Bíblia, Gênesis e Apocalipse. O que você tem em Gênesis? O prólogo da aliança. É aqui que você tem as bases para que a aliança seja estabelecida. O que é Apocalipse? O epílogo da aliança. É como toda essa história da aliança se desenrola, tá certo? No meio aí você tem a lei, você tem os profetas e você tem os escritos, tá certo? Lei, profetas, escritos. A tese de Pelt é que o Novo Testamento segue também essa estrutura, porque os evangelhos seriam a lei. Lei em que sentido? A, Cristo ali interpreta a lei em certo sentido, né? Estabelece a aliança, interpreta a lei. Você tem então a aliança aqui, você tem os profetas. Veja que profetas aqui, a maioria é o que nós chamaríamos de livros históricos, né? Josué, Juízes, Samuel, Reis, tá certo? Então, você tem ali a história da aliança, né? Então, Atos conta essa história e os escritos seriam o quê? As epístolas de Paulo e as epístolas gerais, que seria a vida na aliança. Como assim, pastor? Bom, aqui você tem a aliança sendo estabelecida, Pentateuco. Aí você tem os profetas que narram essa história e os escritos que interpretam a história da aliança. Então, o que é o Novo Testamento, né? Nessa ordem? Você tem a aliança, Cristo Jesus se apresenta, né? Grande profeta, maior que Moisés. Essa história, então, tem uma narrativa, a igreja começa, tem seus primórdios narrados no livro de Atos, e como viver essa vida na aliança, né? As epístolas vêm para isso, ensinar o povo a viver na aliança. Então, assim como os escritos ensinam o povo a viver na aliança, você tem então as epístolas ensinando o povo a viver na aliança aqui já depois da vinda de Jesus Cristo. É um esforço para mostrar como que a Bíblia se organiza de maneira harmoniosa. Deus apresenta a sua mensagem, a lei ou Cristo Jesus se apresenta como Salvador. Os profetas narram essa história, né? Atos vai fazer isso também, e os escritos interpretam essa história, dizendo: olha, é assim que vocês têm que viver na presença do Senhor. É uma visão limitada, não é perfeita, mas ajuda a entender, né? Deus aparece
dá a conhecer no Antigo Testamento Deus por meio da lei, no Novo Testamento por meio de Jesus, essa história se desenrola. Como viver essa vida na presença do Senhor, você encontra nessa parte final, tá bom? Bom, nós temos aqui então essa estrutura onde Gênesis e Apocalipse marcam o início e o fim. A Pelt apresenta uma proposta interessante, né? Onde Gênesis é o epílogo e Apocalipse é o prólogo. No epílogo você tem a criação do céu e da terra, Gênesis 1 e 2. Como é que a Bíblia termina? E novos céus e nova terra. Então você tem o mesmo tema, céu e terra, uma terra que começou perfeita e uma terra que vai terminar perfeita após a vinda de Cristo Jesus. No meio disso, você tem a aliança de casamento no jardim, que é um santuário de Deus. Adão e Eva se casam. Adão e Eva se casam ali naquele local que Deus criou, perfeito. Lá em Apocalipse, nesse local perfeito, nesse novo céu e na nova terra, nós também temos uma aliança de casamento. O casamento ali é entre Cristo e a igreja, né? Nós já somos a noiva de Cristo, mas o casamento, sei lá, entre aspas, se consuma, chega ao seu ápice, né? Porque nós estaremos com ele para sempre. Então, veja, um céu e uma terra, tanto no início e no fim, e tanto no início e no fim você tem uma aliança de casamento. No meio dessa história você tem toda a narrativa da Escritura, porque Deus promete destruir Satanás em Gênesis 3, com a queda do pecado, o diabo vai agindo com suas artimanhas e Deus vai então vencendo Satanás. Satanás tem pequenas vitórias, né, entre aspas, mas tudo sob o controle de Deus. Então, em Gênesis promete-se então a destruição da serpente e Apocalipse vai mostrar o quê? Em Apocalipse 20, a destruição da serpente. A coisa acontece de maneira inversa, né? Em Gênesis cria-se o paraíso, você tem uma aliança de casamento e aí uma promessa de que o diabo será derrotado. Em Apocalipse é o contrário. O diabo é derrotado, a igreja se une ao Senhor e ali ela vai morar com ele em um novo céu e uma nova terra. Então, de Gênesis a Apocalipse, você tem essa guerra, né, de Deus, de Cristo contra Satanás se manifestando de diversas maneiras, caminhando para o fim, que é o quê? A restauração que tínhamos no início. Um universo perfeito, onde havia uma aliança entre homem e mulher. E ali no paraíso nós teremos uma aliança entre Cristo e a sua igreja, Cristo e a sua noiva. Bem, até aqui eu olhei para quê? Para o epílogo e para o prólogo da aliança, para o início e para o fim. No meio, né, naquele quadrozinho que eu mostrei para você, deixa eu voltar ele aqui, só para você entender o que é que eu estou fazendo aqui. Observe, eu falei do prólogo e do epílogo da aliança. Agora nós vamos tratar de cada uma dessas três partes, tá bom? Da aliança, da história da aliança e da vida na aliança, para entender melhor de onde é que nasceu esse conceito, tá bom? Então aqui, ó, o prólogo e o epílogo, né? A moldura, e aí no meio você tem a história, né, toda, né? Toda a conversa. E a primeira coisa que nós temos é a aliança. Quais são os livros da aliança? Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Cadê Gênesis, pastor? Bom, Gênesis seria a introdução, né? O epílogo, ou melhor, é o epílogo, né? O epílogo seria o começo. E aí você tem o estabelecimento da aliança, relatados para a gente nos livros da lei, os 4 últimos livros de Moisés. Qual é o ponto? Você deve bem lembrar, eu coloquei como paralelo dos livros da aliança os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O que esses livros contam? Contam a história de Jesus. Qual é o ponto que eu quero destacar aqui? Tanto Moisés quanto Jesus são mediadores do pacto. O pacto foi mediado por Moisés, né? Porque ele que recebeu as tábuas da lei, foi ele que recebeu as instruções da lei e repassou isso para o povo. E Jesus Cristo é o grande mediador, né, na nova aliança. Não que ele não seja da antiga aliança, a ideia é só quem é o personagem que aparece no Antigo Testamento. É Moisés, no estabelecimento da aliança, e Jesus Cristo como o grande mediador da nova aliança.
Quando nós olhamos para Moisés e para Jesus, nós vemos muitas semelhanças entre eles, para mostrar que Moisés é apenas uma figura que aponta para alguém maior, o nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés era extremamente valorizado pelos judeus, por causa de Moisés ter dado a lei para eles. Mas aí a Bíblia mostra o quão Jesus se parece com Moisés nos episódios da sua vida, para mostrar que tudo que Moisés era apontava para alguém maior. Então, por exemplo, vamos ver alguns paralelos nas vidas de Moisés e de Jesus. Isso aqui não parece ser uma coisa casual, mas intencional de Deus, do Deus que constrói a história, né? Bom, olhe, por exemplo, para Jesus e olhe para Moisés. Ambos nasceram sob ameaça, né? Lá no Êxodo você tem a perseguição contra os filhos dos israelitas, né, que estavam se multiplicando. E aí você tem, no Novo Testamento, nosso Senhor Jesus Cristo também tendo que fugir, né, porque estava sob ameaça, né, porque ah, Herodes não gostou nada de saber que um rei tinha nascido, né? Então ambos nasceram em um contexto de ameaça, né? Então você tem, por exemplo, uma ordem para assassinato no livro de Êxodo, assassinar as crianças do sexo masculino, e você também tem uma ordem para assassinar as crianças lá nos evangelhos. Então veja como isso é muito parecido, né? Ah, Tanto Jesus quanto Moisés entregaram a lei no monte. Moisés recebeu a lei no Monte Sinai, e Jesus Cristo, no Sermão do Monte, interpreta a lei. Ele não entrega uma lei nova, né? Mas ele interpreta adequadamente a lei que havia de ser dada. Moisés realizou muitos milagres, Jesus Cristo também realizou muitos milagres. Moisés foi transfigurado, né? O rosto resplandeceu. Jesus Cristo também foi transfigurado. Então veja como eles são parecidos, né? Mas eles não são iguais, porque tem diferença entre eles, né? Diferenças. Por exemplo, Moisés ofereceu a sua vida em favor dos israelitas. Uma hora que o povo estava em pecado, né? Ele queria, né? Risco meu nome, né? Mas Deus não aceitou. E Jesus Cristo fez o contrário, pediu que o cálice fosse tirado, né? Se possível, aparta de mim esse cálice. Qual é a diferença? É que Moisés pediu para morrer, mas Deus não aceitou. E Jesus Cristo falou: Senhor, se possível, passa de mim. Não que Jesus Cristo não queria morrer, ele veio sabendo que ia morrer, mas a agonia era tanta. Mas o ponto todo da história não é dizer que Jesus era mais fraco que Moisés, mas sim destacar o seguinte: Moisés queria morrer pelo povo, mas aí Deus sabia: olha, a tua morte não vai salvar ninguém. Agora, Jesus Cristo é o contrário. A tua morte é necessária. A morte de Cristo é necessária para que haja redenção. Se Moisés morre, mesmo ele querendo, a morte dele não ia resolver nada na vida de Israel. Agora, Jesus Cristo tinha que morrer pelo povo, né? Então ele pede: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. E é como se Deus dissesse do céu: meu filho, não tem jeito. Para que esse povo seja salvo, você tem que morrer. A vida de Jesus era mais valiosa que a de Moisés, né? Então, a morte de Moisés não tinha utilidade nenhuma, né, para a redenção do povo. Agora, se Jesus não morre, todos nós estaríamos perdidos, né, e condenados ao inferno. Bem? E quando nós olhamos para a conclusão dos livros, é muito interessante. Deuteronômio conclui com a morte de Moisés, certo? E os evangelhos vão além, porque nos evangelhos você tem a morte do mediador, mas no caso de Cristo tem um episódio a mais. Qual é o episódio a mais? O mediador ressuscita. Então, Deuteronômio marca o fim da vida de Moisés. Ele morre. Jesus Cristo morre, mas ressuscita e vai para o céu. Então, é diferente, né? Moisés tem um fim, Jesus não tem fim. Então, é muito interessante observar esses paralelos. Bem? Então, Jesus Cristo é prefigurado em Moisés, né? Mas Jesus está além de Moisés. Um texto que nos ajuda a entender isso, né? Essa relação entre Jesus e Moisés, é Hebreus 3,3, que diz: Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Então, Jesus é mais glorioso do que Moisés. Tem relações entre eles? Com certeza.
mas Jesus é maior que Moisés. Hebreus 7:22 diz: por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Moisés era o grande mediador da antiga aliança. Jesus Cristo é o grande mediador da nova aliança. Bom, então, Pentateuco, né? Você tem a história de Moisés, que encontra seu ápice nos evangelhos, a história de Jesus. Por isso essa relação entre o Pentateuco e os evangelhos. Tá bom? Quando você vai para a segunda parte do Antigo Testamento, que são os livros dos profetas, o que os profetas fazem? Os profetas contam a história da aliança. Esses profetas estão aqui listados, né? Eu coloco aqui os 12 porque é gente demais, mas inclusive no Antigo Testamento, os profetas menores, que nós chamamos de profetas menores, na verdade são um só livro. É um livro com várias partes. Né? Não tem um livro para cada profeta, certo? Esses profetas são divididos em profetas anteriores e posteriores. Então, o livro de Josué, o livro de Juízes, Samuel e Reis recebem o nome de profetas anteriores. O que eles vão narrar? A história da aliança que começa da ocupação da terra, certo? Ao exílio, ou seja, depois que eles entram na terra prometida com Josué, até o momento em que eles serão exilados por causa do seu pecado. Então, eles serão retirados da terra. Qual é o foco dessa parte narrativa? É mostrar o quanto Deus é fiel e o quanto o povo de Deus é infiel. O contraste é esse, entre a fidelidade de Deus, basta ler Josué e Reis, eu não vou ler aqui para não demorar, e o povo que é infiel. Então aqui você tem a história de como começa e como termina a vida do povo na terra de Israel, desde Josué até o exílio. E aí você tem os profetas posteriores. O que são os profetas posteriores? Bem, os profetas posteriores vão fazer a interpretação profética da história. Enquanto os livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis contam a história, os profetas posteriores, que inclusive viveram ali no meio desse processo, né, mas por final ali, interpretam essa história. Eles vão ensinar. Porque assim, você tem, por exemplo, o livro de Juízes. Você vê um monte de coisa escandalosa em Juízes. E o livro não dá assim uma reprovação direta para muitos atos, apenas narra, certo? Apenas narra. Aí pode ficar aquela impressão, rapaz, será que Deus está concordando com isso aqui que Sansão fez, né? Com isso aqui que tal juiz fez? Não. A interpretação profética vai mostrar o quanto que Deus não gostou de muito do que o povo fez, dos pecados que o povo caiu. Então, o foco dos profetas anteriores é contar a história. Por isso você não vê ele muito se posicionando, isso aqui é errado, certo? Porque essa função se cumpre nos profetas posteriores. Você vai ter posicionamentos aqui nessa primeira parte? Vai. Mas a ideia é narrar. Então você pega, por exemplo, o Jefté, né? E o voto terrível dele. A Bíblia não faz juízo de valor do voto dele, né? Porque o foco aqui é mais narrativo. A interpretação fica com os profetas posteriores, que leem essa história, né, aqui à luz da vontade de Deus. Então, os profetas são apresentados como advogados pactuais. Dizem, olha, vocês quebraram a lei. Eu vim aqui em nome de Deus acusar vocês, porque quando nós olhamos para a história, nós vemos o quanto vocês têm sido desobedientes e têm desonrado ao Senhor, tá bom? Então, essa é a história da aliança, tá bem? É como o povo viveu. Você tem duas partes. A história de como o povo viveu e como essa história foi interpretada. No livro de Atos, que é o seu relativo, você tem a história de como o povo que creu em Cristo viveu. Então, a história da aliança se cumpre ali no livro de Atos, tá bom? Bem, vamos transitar então aqui, certo? Nós já vimos que a aliança foi estabelecida, Pentateuco, a história da aliança foi narrada por meio dos profetas, então nós temos lei, profetas, e aí você entra na parte final, que seria os escritos, né? O que são os escritos? São os livros da vida na aliança. Como assim? Como o povo de Deus deve viver? Como o povo que vive em aliança com Deus deve viver?
tá certo? Então, os profetas dizem como o povo viveu e os escritos como deve ser vivido. Então, como que a então vamos lá, lei dá o padrão, certo? Aí você tem os profetas dizendo, olha, foi assim que o povo se comportou. E aqui nos escritos você tem exemplos práticos de como viver na aliança. Porque na aliança, lá no Pentateuco, você tem as normas. Aqui você vai ter exemplos práticos de como viver aquilo lá. Essa é a ideia, tá? Deus está dizendo, isso aqui é o que eu quero, e aqui nos escritos você tem o que então? Exemplos práticos de como isso pode acontecer, tá bom? De como a gente tem que viver. Então, tanto a lei quanto os escritos dizem como viver na aliança. Mas aqui tem um foco mais prático, certo? Então, vamos pensar. De Salmos até Eclesiastes, você tem o que nós chamamos de vida na terra. São livros de quando o povo não tinha sido exilado ainda. O povo ainda não tinha perdido a terra prometida por causa dos seus pecados. E os livros de Lamentações Crônicas são os livros de vida no exílio, que são depois que o povo perde a terra prometida por causa dos seus pecados. Então, como viver na aliança enquanto está na terra, como viver na aliança depois que você perde a terra. Basicamente, essa é a ideia geral dessas duas seções dos escritos. Vamos olhar, por exemplo, para os livros de Salmos e Jó, que são os dois primeiros livros da vida na aliança, dos escritos. Os Salmos expressam uma diversidade de sentimentos. Tudo bem que a lei já foi dada, mas a vida é marcada por sensações, né? Por sentimentos de alegria, de tristeza, de frustração, de indignação, não é? De incapacidade. O que os salmos fazem é expressar essa lista de sentimentos por meio de vários salmos. O livro de Jó ilustra o tema dominante. Dentre todos os salmos, o tema que mais aparece é o tema de lamento, de tristeza, certo? A angústia, a dor do salmista. E aí Jó foi quem viveu essa tristeza de maneira tão profunda, o personagem por excelência que sofreu muito, né? Então os salmos falam da diversidade de sentimentos e Jó ilustra o sentimento dominante dos salmos, que é o sentimento de tristeza. E aí nós aprendemos com isso porque nós vivemos em um mundo caído e também traz tristezas. A vida não é só tristeza, mas a vida tem muitas tristezas. Tá? E aí você tem, por exemplo, Provérbios, indo até Eclesiastes. Provérbios, que é o primeiro livro, vai mostrar como é que se manifesta a verdadeira sabedoria. O que é a sabedoria verdadeira? Você encontra isso no livro de Provérbios. Lendo o livro de Ruth e de Cânticos, você tem uma ilustração da sabedoria. Olha a ideia parecida. Salmos mostram a diversidade de sentimentos. Jó mostra um exemplo mais prático ainda do sentimento dominante do livro de Salmos, que é o lamento. Provérbios apresenta a verdadeira sabedoria. Ruth e Cânticos ilustram essa sabedoria. Quando nós falarmos desses livros, a gente toca um pouco mais nesse assunto. E aí Eclesiastes entra em cena, que é um livro esquisito. Um livro pessimista, né? E aí um tópico que ajuda a entender Eclesiastes é que Eclesiastes dá um contra-exemplo. O que Eclesiastes faz? Mostra a vaidade de uma vida sem sabedoria. Como pensa uma pessoa que não tem sabedoria? Como é a vida dessa pessoa? Uma vida pessimista, entendeu? Então esse é o ponto. Verdadeira sabedoria, a ilustração da sabedoria. Como é triste a vida de uma pessoa sem sabedoria. Bem? E aí você tem então o segundo lado, que é a vida no exílio. Lamentações, ele convoca o povo à fidelidade. Vamos ser fiéis ao Senhor enquanto estamos no exílio, certo? Esté e Daniel mostra exemplos práticos de pessoas fiéis no exílio. Esté, Daniel, e ali você tem também os amigos de Daniel que foram fiéis no exílio, certo? Esdras, indo até Crônicas, falam da restauração. Se você lê o livro de Esdras e Neemias, você tem uma restauração. Mas a restauração não acontece como esperado. A glória não volta a ser tão bela quanto foi nos dias de Davi e Salomão.
Crônicas conta a mesma história que os livros de Reis. Mas por que a Bíblia fecha com Crônicas? É recontando a história, mostrando por que o povo caiu, certo? Mas para lembrar também o povo, olha que passado glorioso nós já tivemos um dia. Esdras e Neemias têm um alívio na sua mensagem, há uma restauração, mas essa restauração é tímida e deixa uma grande pergunta, né? Será que um dia as coisas serão como foram um dia? Se você olha para Crônicas, né, você tem ali o recontar da história e aquilo levanta uma saudade no coração. Será que isso um dia vai melhorar? Né? Ele foca na história da descendência de Davi, por meio de quem vem o rei. E agora, o que vai acontecer com esse reino que não tem fim? Começou tão bem e termina mal. E aí que entra o Novo Testamento, apresentando o grande rei. Certo? Então, Esdras e Crônicas, até Crônicas, houve restauração, a história do povo é recontada, mas fica aquela vontade demais. Vai ser só isso mesmo? Vai esse templozinho pequeno, né? E aí Jesus Cristo vem, que é Deus morando conosco. Então, de Esdras até Crônicas é para deixar aquela vontade demais. Jesus é quem vem sanar isso. O problema é que as pessoas não o recebem, mas ele que vem sanar o anseio que os livros de Esdras, Neemias e Crônicas levantam no coração do povo de Israel. Bem, meus irmãos, nós vamos fechar aqui então só com uma recapitulação extremamente rápida, tá certo? Nós vimos que Jesus é o tema central das Escrituras, então tudo aponta para ele. Quero mostrar isso ao longo das aulas também. O reino é o pacto no qual Jesus é apresentado, Jesus é o grande personagem. O palco onde o personagem se apresenta é o reino de Deus. E a história bíblica está baseada em uma estrutura pactual, né? Deus dá a lei, a história é contada do povo que vive na lei, e aí exemplos práticos de como viver na lei são apresentados. Olhando para o Novo Testamento, você tem Cristo interpretando a lei, o grande profeta maior do que Moisés, como a igreja viveu depois que recebeu a Cristo, livro de Atos, e aí você tem como viver uma vida cristã. Aí você tem as epístolas, né? Paulo, Pedro, Tiago, Judas, Apocalipse e por aí vai. Bom, pessoal, espero que isso tenha clareado um pouquinho. Nós vamos encerrar com a oração, tá bom? Obrigado, Deus, por esta aula. Obrigado por tua instrução, por nos guiar. Louvado seja o teu nome por tua bondosa condução em nossas vidas. Faça-nos crescer, prepara-nos já para a próxima aula que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, encerramos por aqui. Você que está fazendo a aula lá também no Meet, faça o download da nosso texto complementar, tá bom? Até a próxima.